E aí, estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didática falando, é um prazer estar aqui contigo. E prepare-se que hoje você vai ter um embasamento para falar não só de um tema, mas para falar de 3 eixos temáticos. Isso, quando for sustentabilidade, educação ou minoria social, tenho certeza que você vai conseguir utilizar esse conteúdo aqui. Ficou curioso? Então já sabe, né? Aula é com papel e caneta na mão, ouvido ligado e vem comigo. A gente vai falar hoje de ninguém menos que Noam Chomsky. Isso daí, nascido em 1928 nos Estados Unidos. Noam, ele tem várias formações, pessoal. Ele é filósofo, é cientista cognitivo. Sim, cognitivo. Toma nota aí que você já vai me entender já. E ele é linguista. Sim, ele é formado em linguística. Já ouviu falar disso? Olha só. Essa é a espinha dorsal do que ele fala, tá? Ele estuda a língua e como que ela influencia nos discursos, na democracia, mais especificamente, vou dar um pause aqui, ó, vem comigo. Quando a gente fala desses estudiosos, no geral, eles sempre têm vários conceitos, vários livros, vários estudos. Então, eu vou pegar um desses, ok? Um desses estudos. Inclusive, o conceito que eu vou falar está no livro Mídia, Política, Propaganda e Manipulação, tudo bem? Então eu vou falar de um recorte, imagina que tem um mundo de conteúdo para falar dele, eu vou falar de um recorte, tá? Então para você entender um pouco sobre ele aí, ele é formado em linguística e ele estuda exatamente como que se usa a língua, vamos nessa! A linguagem para se indicar discursos e vieses. Toma nota disso daí, sabe? Passa o marca-texto que você daqui a pouquinho vai entender. Eu vou voltar no assunto. Bom, os pais deles são judeus que vieram da Rússia, justamente num período lá de crise, e se instalaram nos Estados Unidos. Eu teria várias coisas para falar aqui sobre a infância de Noam, que eu vou te falar só 2 desses pontos principais que você já vai entender que a gente está falando de uma pessoa super diferenciada. Quando ele tinha 10 anos, pessoal, ele escreveu um documento, um artigo na escola, 10 anos, sobre a queda de Barcelona. Sim, a queda de Barcelona. Quando o fascismo tomou conta da Europa, ele escreveu um texto sobre isso. A gente está falando de uma criança de 10 anos, né? Olha só outra informação aqui. Quando ele tinha 13 anos, ele ia para Nova York, ele morava um pouquinho longe, distante de Nova York, e ele ia para lá estudar com um tio dele. Sim, ele ia estudar política, religião, estudar discursos, estudar mídia com esse tio dele. Então você já está entendendo que a gente está falando de alguém aí que desde a base, ele já vem aí absorvendo, estudando o seu meio. Ele vem observando esse meio, analisando, refletindo e tirando aí algumas conclusões, ok? Bom, já deu para entender que o Chomsky, ele é diferenciado, certo? Agora vem aqui para a vida adulta. Falando especificamente desse livro aí, olha só o que ele fala, tá? Ele tem alguns conceitos, algumas ideias bastante críticas em relação ao próprio Estados Unidos, em que ele critica especificamente quando os Estados Unidos utiliza a mídia para, digamos, manipular um discurso. Ele faz especificamente ali alguns modelos, alguns exemplos mais específicos em relação aos Estados Unidos, mas ele está falando no geral, tá? Ele está dizendo que a mídia e a propaganda, ela é utilizada porque é um meio de grande acesso e que influencia o comportamento humano, porque ela atende a uma elite que paga por ela, a uma elite que a financia. Como assim, Pro? Vem comigo aqui, ó. Ele dá o exemplo, pessoal, da Primeira Guerra Mundial. Sim, quando o então presidente dos Estados Unidos, o Thomas Wilson, quando ele estava lá fazendo a propaganda dele, fazendo a campanha política para ele se eleger como presidente, o discurso principal era de que ele não ia interferir na Primeira Guerra Mundial. Sim, ele estava ali fazendo sua campanha, era um período em que, ao mesmo tempo, estava na Europa ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. Show? Bom, e ele falava no discurso dele, da campanha eleitoral, que ele não ia se envolver naquela guerra, que ele não ia ir contra os alemães, que não era um espaço que ele pretendia entrar, não era, digamos assim, uma bandeira que ele pretendia levantar, tudo bem?
Mas depois que ele foi eleito, que ele tomou o poder como presidente dos Estados Unidos, a gente já sabe, se você já estudou a Primeira Guerra Mundial, inclusive tem um mapa mental aqui no meu canal sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Inclusive, depois que ele foi eleito, aí sim, pessoal, todo mundo já sabe, os Estados Unidos entrou e foi, digamos assim, o fator decisivo. Foi, como que eu posso te falar? Foi o martelo que definiu quem ganharia e quem perderia aquela guerra. Porque os Estados Unidos têm bastante poder, naquele momento tinha bastante poderio bélico. O que é isso? Tinha bastante arma, tinha bastante soldado, tinha bastante dinheiro, tinha bastante estrutura para chegando, entende aqui? No discurso mais bonitinho aqui, num vocabulário mais bonito, eu digo que ele tinha bastante poder bélico e também bastante contingente de soldados. Faz tempo. Então, era muito difícil deter os caras, você entende? E foi exatamente essa entrada dos Estados Unidos que definiu a guerra. Então ele falou, mas não foi você, ô Wilson, o cara que falou que não iria entrar e agora entrou e acabou definindo? Melhor, já tava bom. Diz que a mudança para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Você entende aqui como ele diz que ele utilizou a mídia para o então presidente, né? O Wilson Thomas, ele utilizou a mídia para que ele chegasse no poder, mas quando ele chegou no poder, a atitude dele foi diferente do que o discurso anterior. Você entende? Outro ponto aqui que ele fala, ele fala que quando perguntava para a população o que a população achava, né? A população dos Estados Unidos achava da participação dos Estados Unidos nessa guerra. Quando perguntava, a pergunta utilizava a seguinte linguagem: o que você acha de apoiar, ou você apoia as nossas tropas, as nossas, né, dá uma identificação nacional de um povo, algo unido, as nossas tropas adentrarem na guerra? É diferente de você perguntar para a população dos Estados Unidos, e aí, o que você acha da política externa dos Estados Unidos em relação às guerras? Mas que vergonha! Você percebe que a linguagem é diferente? O modo com que você elaborou a pergunta é diferente? Porque quando você fala nossas tropas, já tem um pronome possessivo nossas. Já tá a ideia que você faz parte também daquela nação. Quem está nessas tropas, normalmente, é algum familiar seu, é um amigo, é alguém que não é tão distante assim. Então, causa em você um sentimento de hegemonia, um sentimento de pertencimento. Como é que você vai falar que você é contra uma guerra, de repente, que quem está lá é seu tio, é seu primo, é seu vizinho, é alguém muito querido? É diferente de perguntar o que você acha simplesmente da política externa dos Estados Unidos, que já fica algo mais frio, algo mais distante, não fica algo tão próximo. Você entendeu aqui como ele fala que a linguagem, ela é utilizada pela mídia para se vender uma ideia, ok? Outro exemplo que ele dá aqui, ele dá vários, tá, pessoal? Mas ele fala justamente um ponto, Guerra da Indochina, ou seja, a Guerra do Vietnã. Que inclusive, essa Guerra do Vietnã, ela foi assim um divisor de águas para os Estados Unidos, tá? Foi a primeira vez na história, até aquele momento, que os Estados Unidos viu que ele tinha perdido uma guerra do ponto de vista militar, né? Porque ele saiu, digamos ali, em desvantagem dessa guerra, tá? E quando se perguntou para a população quando a guerra estava em andamento, era uma pergunta porque já se sabia que, digamos assim, sabe, a situação não estava muito boa, não ia dar muito bom, entende? Os Estados Unidos já estavam em desvantagem durante a guerra, já se perguntava para a população de modo diferente. E quando os Estados Unidos voltou da guerra do Vietnã, não se perguntou mais para a população. Eu não digo. O que tem até um termo que o Chomsky fala, que ele fala que existe um senso comum hegemônico internalizado. O que é isso? Um senso, uma ideia comum a todos adquirem, hegemônico. Não importa se você... Não importa a sua classe social, sua raça, não importa o que posição social ou posição cultural você ocupa dentro da sociedade, ok? Mas existe aí algo internalizado de quando é algo ou algum conteúdo que não é vantajoso comentar, não é vantajoso para o governo discutir aquilo, já existe um certo velamento do conteúdo. Ele não entra em discurso, ele não entra em análise, ele não entra em discussão. Não sei de nada. Aquele assunto é como se você colocasse, sabe, em panos quentes, colocasse debaixo do tapete, sabe, você tá varrendo a poeira debaixo do tapete, aquilo é meio escondido e todo mundo meio que sabe.
Ele até diz que a elite, ela já nasce crescendo isso, já cresce e nasce sabendo disso. Ou seja, que quando a elite ela está se desenvolvendo, ela já sabe quais são os conteúdos que ela deve ou não colocar em voga e discutir, porque na realidade é a elite que financia o governo, é a elite que financia a mídia, e a mídia ela divulga, ela vende ideias, ela vende um discurso, ela vende, né, uma linguagem ali, uma fala que beneficia a elite. Ah, tá de sacanagem, né? Então, estamos todos juntos e misturados, entende? Como que eu, elite, vou falar algo que vá contra o governo, se o governo, de certa forma, ele é financiado por mim e ele também vende algumas ideias que, digamos, são benéficas para mim. Você entende aqui? Outro ponto que ele fala, tá? Ele fala que durante a intervenção dos Estados Unidos, principalmente ali no 11 de setembro, né, na questão das torres gêmeas, do terrorismo, ele fala que o discurso, quando os Estados Unidos vai atacar esses terroristas, é um contra-terrorismo. Ele fala, mas não é um terrorismo versus terrorismo, porque se você está chegando de forma abrupta, de forma grosseira, matando até civil, se você está chegando com armamento bélico, assim como os terroristas chegam, não é terrorismo versus terrorismo? Por que você vai dizer que é terrorismo versus contra-terrorismo? É como se você estivesse se defendendo, é como se você estivesse falando, olha, eu vou entrar e vou atacar, mas é só para me defender, hein? Ali não tem muito discurso, então eu também já vou chegar chegando. Olha o jeito com que você vende a ideia para que a própria população, ou para que a população mundial, para que as pessoas, para que a mídia coloque aquilo, venda uma linguagem de defesa, uma linguagem que deixe uma roupa mais bonita naquela ação ali, digamos. Essa bala foi estranha. Ou seja, deu para você entender aí que ele está falando que as palavras, a linguagem, elas são como uma roupa para o discurso, para as ideias. Você não vai saber exatamente qual que é a minha ideia, qual que é a minha intenção. Porque as minhas palavras, a minha linguagem vai estar sendo uma roupa, algo que esconda minhas ideias. Detalhe aqui, vou dar um exemplo final. Ele fala exatamente de como que o governo brasileiro, ou o agronegócio brasileiro, se defende com desmatamento, falando que o agronegócio é o que mais movimenta, bilhões na exportação, que é a locomotiva da agricultura e agropecuária do Brasil, que é o nosso carro-chefe, afinal de contas, o Brasil, ele é um dos primeiros aí, né, 5, 10 primeiros quando o assunto é soja, laranja, aves, carne bovina. Queria saber se vocês comem rato. Leite, ele é um dos top ali, tá? Bom, soja, grãos em geral, ele é um dos top. Então, o que ele fala? Ele fala, olha, é vendido esse discurso de que é a locomotiva brasileira, que o Brasil ele é uma grande fazenda mundial, que ele tem que atacar realmente nesses pontos fortes dele, nem que para isso seja necessário desmatamento. Nem que para isso seja necessário aumentar aí a devastação da Amazônia. Nem que para isso a Amazônia que ela seja, digamos, ela é um receptor de carbono, né? Porque ela faz ali a troca do carbono pelo oxigênio, né? Nem que ela vai deixar de ser um receptor de carbono para ser um emissor de carbono. Nem que para isso seja necessário você acabar aí, né? Ter uma ação prejudicial com um dos maiores biomas do mundo. Ele fala, olha como que o discurso é vendido. Aqui entra a questão da sustentabilidade. Pegou a ideia? Ele fala, olha como que é vendido o discurso. É vendido que é necessário correr para um desenvolvimento econômico, nem que para isso tenha que deixar a sustentabilidade de lado. Nem que para isso eu não consiga ter previsão futurística, benéfica, boa. Ou seja, será que meus filhos vão viver daqui a 10, 30, 20 anos sem ter problemas respiratórios, sem ter desequilíbrios com a temperatura mundial, sem ter um efeito estufa, sem ter grandes enchentes, grandes tempestades por conta do desalinhamento aí da temperatura mundial? Você entendeu aqui? Não sei. Ele fala que o discurso, a linguagem, ela é uma roupagem quando se quer vender uma ideia. E que a mídia, digamos que ela é como se fosse um alto-falante. Ao invés de eu estar falando 1 para 1 aqui vendendo uma ideia, a mídia ajuda eu vender a minha ideia de 1 para 100 mil, para 1 milhão. E que quem financia essa mídia é a elite, porque a elite é que tem dinheiro, é que
faz a roda girar, e a elite que precisa manter as suas ideias, a sua ideologia, o seu discurso no topo para que essa sociedade continue funcionando de um jeito que atenda às suas demandas. Fez sentido aqui, pessoal, como é que você pode utilizar ele? Ou seja, educação, quando você fala dessa instrução, tá? É uma instrução com uma roupagem. Sustentabilidade, quando você fala que é um discurso que ele pode ser vendido para qualquer área, mas principalmente para sustentabilidade, ele fala bastante sobre a questão do meio ambiente. Um cenário daqui a 10, 20, 30 anos, de como que vai estar essas questões ambientais, esses problemas climáticos no mundo, e principalmente sobre minoria social, né? Porque se essa minoria ela tem menos voz, ela tem menos instrução, ela tem menos dinheiro, menos poder aquisitivo, obviamente ela vai ficar à deriva, ela vai ficar à margem dessa situação. Quem vai estar sempre dominando ali é a grande elite. Fez sentido? Agora sim, muito obrigada por você ter ficado aqui. O melhor da aula foi esse finalzinho, tenha certeza. Comenta aqui qual outro conteúdo você gostaria de ver nessas aulas. E claro, né, se inscreve no canal, compartilha para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que ele vai curtir esse vídeo e vai te agradecer. Pessoal, vai lá. Muito obrigada por hoje e gabarita essa prova.